Bom dia e paz em Cristo, amada igreja. Estão todos bem? Alguém está precisando de alguma coisa que esteja ao nosso alcance neste momento de quarentena nas nossas casas? O templo da nossa igreja está fechado por causa da pandemia da Covid-19, mas nossos lares não estão fechados, nossa fé não está fechada, nosso amor não está fechado. Nossos dons espirituais e talentos não estão fechados, nosso temor ao Senhor não está fechado, nossa adoração, nossa busca de Deus não estão fechadas. A nossa unidade no amor de Cristo não está confinada às paredes, das nossas casas, e nossas orações, os nossos lábios também não estão fechados. O que está fechado? Ou melhor, o que estão fechados? Estão fechados as instituições educacionais, shoppings, praças, teatros, museus, cinemas, academias. Então, precisamos evitar as aglomerações, precisamos ter cautela, todo cuidado com os nossos idosos, com as nossas crianças e a nossa família. Precisamos passar a quarentena que for necessária em termos de tempo para o bem da ordem pública, para o bem-estar da sociedade em geral, para o bem da segurança pública e para colaborar com os governos federal, estadual e municipal na contenção da difusão do coronavírus. Considerando esse tempo de quarentena, quero nesta manhã ler no texto do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículos 17 e 18, na versão da Bíblia Almeida Corrigida Fiel, e você pode acompanhar a leitura, que diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos e amigos, o livro do profeta Abacuque é diferente dos demais profetas, porque aquele consiste no diálogo entre Deus e Abacuque, ou seja, a pregação de Abacuque não consiste numa proclamação à nação de Israel. Abacuque faz pelo menos 13 perguntas nos 3 capítulos do seu livro. Pergunta essas que têm sido feitas por muita gente através dos séculos. E olha que Abacuque ministrou no tempo do profeta Jeremias, por volta do ano 607 a.C. O capítulo 3 de Abacuque é essencialmente uma oração de confissão ao nosso Deus. E ele faz esta oração dizendo: ainda que a figueira não floresça. O versículo 17 do capítulo 3 de Abacuque nos mostra uma síntese das devastações que Israel e Judá haviam experimentado por meio do julgamento de Deus através dos babilônios com o advento do exílio. A agricultura havia fracassado, as figueiras nem ao menos floresceram, muito menos produziram figos, a produção das oliveiras se reduziu a nada, os campos não geraram nenhum tipo de colheita e os animais que eram domésticos morreram em seus estábulos. Então, no versículo 18, uma vez considerado a escassez, a falta de alimento, a falta de produção agrícola, a falta de gado, Abacuque continua orando e, em resposta à falta das coisas, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça. Você tem tido uma figueira que não floresce? A pergunta de Abacuque continua real, firme e concreta em tempos de confinamento residencial. A sua figueira talvez seja a falta de tranquilidade. A sua figueira talvez seja a falta de locomoção para você realizar os seus hobbies. A sua figueira talvez seja a falta de um relacionamento ajustado como casal. A sua figueira talvez seja a falta de álcool gel. A sua figueira talvez seja a falta de sonhos cessados por um tempo. A sua figueira talvez seja a falta de ir aos grandes centros de entretenimento. A sua figueira talvez seja a falta de um ente querido que está distante de você, geograficamente falando. A sua figueira talvez seja a falta de fé em Deus. A sua figueira talvez seja a falta de alegria no Senhor. Olhe para Abacuque. Está faltando tudo na vida dele, ao redor dele, mas a alegria do Senhor? Não.
ele orou: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Você pode fazer desta oração a sua oração neste momento de confinamento? A sua figueira talvez seja a ausência dos amigos no futebol, no dominó, naquele churrasco que você tanto aprecia. A sua figueira talvez seja a ausência de um filho ou uma filha que se foi de forma precoce desta terra. E você ainda está de luto, você ainda sofre a perda. A sua figueira talvez seja a ausência do respeito e da honra que você tanto mereceu e de repente não veio da parte daqueles que diziam que lhe amavam. A sua figueira talvez seja a ausência de gratidão por parte daqueles que você um dia ajudou e hoje viraram as costas para você. A sua figueira talvez seja uma inércia espiritual. Então, nesse tempo, você não está servindo a Deus, ao seu próximo, você não tem tido motivos para adorar a Deus e você não está exercendo o seu ministério, né? Aquele ministério que Deus te confiou nas mãos para executar na terra. A sua figueira talvez seja a reputação da sua família que deu tchau e até hoje não retornou. A sua figueira talvez seja a presença de lamentação e vergonha no lugar de gratidão e consciência tranquila. A sua figueira talvez seja a chegada inesperada do coronavírus no lugar da saúde que o dinheiro jamais compra. A sua figueira talvez seja uma fé amortecida, posto que está afastado ou afastada da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja e da palavra de Deus. A figueira talvez seja a chegada de contas e mais contas das quais você não tem como quitá-las. A sua figueira talvez seja o banco vazio da igreja, que há muito tempo você deixou de congregar e talvez hoje, por conta da quarentena, sinta falta de estar no templo com seus amigos de fé em Deus. A sua figueira talvez seja a falta de santidade e sua vida está como vazios estão os shoppings, as avenidas, as ruas, os parques, as academias, os estádios de futebol e etc. A sua figueira talvez seja a falta de leito num hospital para atender, quem sabe, um ente familiar com suspeita de coronavírus. A sua figueira talvez seja a falta da oportunidade de velar um ente familiar que foi morto por causa do coronavírus. A sua figueira talvez seja não a falta de máscaras protetoras de coronavírus, mas a presença satisfatória com seu estado de vida distante da salvação de Deus. Sim, a pergunta do profeta Abacuque ainda incomoda muita gente. A pergunta do profeta Abacuque ainda faz muitas pessoas se levantarem e orarem em alto e bom som, afirmando: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça, eu vou adorar ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu vou confiar minha vida ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu vou me alegrar na provisão do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu não vou parar de ler a Bíblia e de confiar nas promessas do Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu vou orar com a minha família pelas pessoas que sofrem com o coronavírus no mundo inteiro. Ainda que a figueira não floresça, eu vou cantar uma música que toque o coração de Deus. Ainda que a figueira não floresça, eu vou continuar firme na fé em Jesus Cristo. Agora eu pergunto para você, como sua figueira está neste momento? Tem florescido e lhe dado o que você e sua família tanto necessitam? Ou sua figueira só tem folhas e galhos secos? Pense aí. A pergunta do profeta Abacuque no capítulo 2, versículo 6 é esta: até quando? Até quando ficaremos confinados em nossas casas? Até quando ficaremos vendo a difusão da Covid-19? Até quando veremos o sofrimento do mundo inteiro com esta doença? Até quando ficaremos insensíveis ao amor eterno de Deus por nós e não lhe corresponderemos? Até quando você vai ficar com sua vida distante de Deus, sem uma transformação de vida, de visão e de mente? Até quando você irá manter a sua vida fechado ao agir e aos planos de Deus? Até quando? Hoje você pode, como Abacuque, se levantar e exaltar o Deus da sua salvação.
Hoje você pode se erguer e orar como Abacuque orou. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor, não reclamarei, não criticarei, não duvidarei, não alimentarei falta de esperança. Hoje vou convidar o Senhor e Salvador Jesus Cristo para entrar no rumo da minha vida e tomar a direção de tudo. Se você estiver afastado ou afastada do Evangelho de Cristo, volte para Ele. O coração de Deus é grande em misericórdia e em perdão. E um último aviso: o dinheiro pode até comprar, pode até financiar uma vacina, um tratamento, uma internação, fabricação de álcool gel, máscaras, mas o dinheiro não tem poder de salvar uma vida da perdição e da condenação eterna. Somente o nome de Jesus Cristo, somente o nome de Jesus Cristo, somente o nome de Jesus Cristo tem este poder e foi para isto que ele veio ao mundo. Portanto, prossiga a sua vida diante de Deus, fazendo sua esta oração, ainda que a figueira não floresça. Louvado seja o nome de Deus. Convido você agora, junte a sua família onde você estiver agora aí. Talvez você não possa dar as mãos, mas fique perto da sua família agora e vamos orar ao Senhor. Deus eterno, louvado e engrandecido seja o teu nome para sempre. Nós te agradecemos por este dia. Nós te agradecemos, Pai, pela graça salvadora de Cristo. Nós te agradecemos por tua misericórdia que se renova em nosso interior a cada manhã. Nesse dia nós santificamos o nome do Senhor em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Nós precisamos da tua graça para viver um dia, Senhor, de cada vez. Nós precisamos da tua palavra que foi lida e exposta aos nossos corações. Dela nós necessitamos para viver bem com o Senhor, bem com o nosso próximo e bem com a gente mesmo neste mundo. Muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela vida do profeta Abacuque, obrigado pelas perguntas que ele fez e pelas respostas que ele encontrou, e nós também encontramos nos dias de hoje, em detrimento, Senhor, ao confinamento que passamos como família. Agradecemos o Senhor por este dia. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia e ajude aqueles que sofrem com a pandemia, dos profissionais de saúde que trabalham arriscando suas vidas, Deus, dos profissionais da segurança pública, em todas as esferas do Brasil e do mundo, para que o Senhor os livre, para que o Senhor abençoe aquelas pessoas, ó Deus, que trabalham, ó Deus, no resgate de vidas, os bombeiros, as polícias, Deus da glória, os garis que recolhem lixos, Deus, tenha misericórdia, os imigrantes, Deus, as pessoas moradoras de rua nesse país, que talvez agora não tenha alimento, não tenha abrigo, tenha misericórdia, que o Senhor possa, ó Deus, nos levantar como teus anjos como mensageiros do Senhor, não somente para orar, mas dentro do nosso alcance, dentro da medida do possível, ó Pai, nós podermos ajudar de alguma maneira estas pessoas, porque sabemos que estaremos fazendo para Ti como se fosse para nós mesmos. Ó Deus da glória, que a Tua palavra, ela possa ser uma palavra viva, eficaz, poderosa e de novidade de vida no coração das famílias que ouviram esta palavra nesta manhã, e continua nos guardando, continua abençoando o nosso país, Pai, os estados da federação, os nossos governantes federal, estadual e municipal, para que eles tenham a Tua graça e a bênção do Senhor para governar com ousadia, com fé, mas também com transparência a nação brasileira. Tenha misericórdia, Deus, da nossa vida, nos protege e nos ajuda para que possamos, pela fé no Senhor, como Abacuque, estar nos alegrando apesar dos contratempos. Esta é a oração que lhe fazemos, nós lhe agradecemos e confiamos no Senhor sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, um abraço da família pastoral e até a próxima, em nome de Jesus.